O ego humano e o condicionamento da mente. Ramates. Caros, viemos lhes dizer que já não há formas de atingi-los em seu estado de espíritos encarnados de luz, que não seja pelo despertar do ego através do condicionamento da mente. Por muitas eras, vocês permaneceram sendo treinados e envolvidos em um sistema de controle mental, são condicionados a viverem de determinada forma, a direcionarem as suas vidas de uma forma, a acreditarem que tais coisas são certas ou erradas. São condicionados a crer que há a regra moral que deve ser seguida, que há a necessidade de trilhar o caminho perseguido por tantos milhares de pessoas, que pertencem a esse mesmo sistema de mentes condicionadas. Trago aqui um exemplo, para que possamos dar início a essa conversa, para que percebam como as vossas mentes estão condicionadas. Percebam que há algum tempo, crianças nasciam com os olhos fechados, e hoje isso não mais ocorre. Diante disso, conforme os anos se passaram, muitas mães começaram a se preocupar diante do nascimento das primeiras crianças com os olhos abertos. Diante disso, da visão do desconhecido, essas mães, com as suas mentes condicionadas a um padrão, temiam que as crianças ficassem cegas ao olharem para a luz em idade tão jovem, o que fazia com que as colocassem em quartos escuros ou que vendassem os seus olhos por um período. Hoje vocês lembram desse fato como sendo um total absurdo, mas então percebam no próximo exemplo como vocês ainda têm as mentes condicionadas em outros assuntos. Uma das formas de absorver energia para que possa se viver dentro da filosofia do viver de luz, é olhar diretamente para o sol. Muitos de vocês ainda hoje não conseguem acreditar ou aceitar que isso seria possível, justamente porque olhar diretamente em direção ao sol poderia cegar, foi isso gravado em suas mentes condicionadas. Pois bem, vamos agora procurar entender, diante desses exemplos, o que os impede de quebrar os paradigmas, ultrapassando o condicionamento da mente, libertando-se desse condicionamento, que causa o bloqueio que não permite que compreendam novas ideias, novas formas de pensar e de viver. O que alimenta o condicionamento em vocês é um combustível poderoso, mas que vocês têm total controle sobre ele, é justamente o ego humano. Ao permanecerem agarrados em suas verdades, não permitindo a chegada de novas informações, mesmo que lendo, aprendendo com as experiências, ou vendo o exemplo de vida dos mestres, ainda assim, algo os impede de acreditar que realmente é possível seguir por tal caminho. Vocês percebem, filhos, que há aí um bloqueio? Causarei confusão mental em vocês mesmos quando os perguntar por que não seguem exatamente o mesmo caminho dos grandes mestres que admiram. Se realmente acreditam no que acreditam, e que esse é o caminho a ser seguido, por que ainda assim não conseguem seguir exatamente o mesmo caminho do mestre? Porque observam e admiram o irmão Francisco de Assis, e não conseguem se achar capazes de se despirem de tudo o que a matéria os oferece, para então jogarem-se nos braços do divino e serem livres. Admiram os seus mestres, mas não conseguem se libertar do condicionamento mental, o qual foram programados, que repete a vocês a todo momento, dizendo que não são capazes de trilharem o caminho da própria liberdade. Porque observam exemplos de homens que se libertaram do controle planetário, que auxiliaram e foram exemplo a milhares de pessoas, e ainda assim não se acham capazes de seguirem a mesma caminhada? Todos os exemplos foram mostrados, todos os mestres trilharam os mesmos caminhos de vocês, divergentes entre si, mas todos, sem exceção, trilharam exatamente o mesmo caminho inicial de pelo menos um de vocês. Há sempre um discípulo e um mestre, há sempre um mestre pronto a ser o exemplo a um discípulo. E vocês, filhos, nem a um menos se abrem para que possibilitem ser um discípulo. Pois sequer permitem que o eu superior ganhe espaço em suas vidas, superando o condicionamento mental, que impede vocês de seguirem o caminho do mestre. O ego é o único motivo que ainda os mantém presos ao condicionamento mental. Vocês são chamados, são provocados, são testados, o tempo todo, para que se libertem desse condicionamento. Mas ao serem testados, o eu inferior toma conta de vocês novamente, os mantendo presos no condicionamento, despertando o ego em vocês, que muitas vezes já permanecia adormecido, mas ao qual vocês deram a possibilidade de fortalecer e receber o alimento do eu inferior para se manifestar. Aí está o ponto que falta ser superado.
Vocês observam nas suas próprias vidas os exemplos de que ainda estão presos e com as suas mentes condicionadas, por simplesmente não aceitarem o abandonar do ego. O abandonar da personalidade. O condicionamento da mente é a forma utilizada mais eficiente para o ensino de cães, como a filha canalizadora aqui lembrou. Pelo método do condicionamento, que nada mais é do que repetições, o cão aprende um truque. E assim também vocês acabam aprendendo inconscientemente tantos padrões, que passam a repetir nas suas próprias vidas. Vocês permanecem vivendo ao lado de uma pessoa e a ela se apegam, vocês passam a ter um certo tipo de reação diante de uma situação, a qual é recompensada porque sentem-se bem ao reagir dessa forma, e então permanecem dentro desse condicionamento mental, alimentado pelo ego, pois assim ele foi construído. Vamos tomar como exemplo as reações do organismo a diversos tipos de alimentos que não trazem benefício à saúde, como por exemplo uma pessoa que quer emagrecer, mas que consome muitos doces. Esse doce, ao ser consumido, causa uma reação no cérebro da pessoa, que é entendido como uma forma de recompensa, pois é uma sensação agradável. Dessa forma, a pessoa segue repetidamente com as mesmas sensações, sem perceber o condicionamento ao qual está sendo envolvida, e por fim acaba se vendo totalmente controlada pelo doce, que se torna uma forma de vício, e então a ausência desse alimento passa a causar tristeza, depressão e angústia. É dessa forma que se dá o condicionamento mental, o qual é alimentado pelo ego. Pois aquele que quer ser recompensado com a boa sensação, que quer sentir prazer como recompensa, é justamente o ego, e não o eu superior. Em todas as situações onde é feito o condicionamento mental, esse é gravado no ser apenas pelo despertar do ego. Portanto, ao permanecerem atentos a essa realidade em seu mundo, poderão conquistar, aos poucos, a sua liberdade. Percebam que não é necessário se privarem de tudo que a vida os oferece, mas apenas que a falta daquilo não os cause desequilíbrio e não se torne mais forte do que vocês mesmos, a ponto de controlá-los. Assim são muitas pessoas que se submetem a vidas de sofrimento, infelizes, dentro de um ambiente de trabalho, ou mesmo de um relacionamento, onde há formas de exploração e condicionamento mental, das mais leves até as mais extremas, onde há inclusive o uso de violência física, como também a violência que vocês não veem, mas que existe, que é a privação de vocês serem vocês mesmos, de serem livres, cultivando o medo. O condicionamento da mente é a forma usada por diversas empresas para manter os seus empregados presos a uma forma de ilusão, onde são repetidamente recompensados de forma a despertar o ego, para que permaneçam naquele ambiente, doando do seu tempo e saúde a algo onde não há um propósito, mas há apenas a recompensa. Assim muitas empresas usam com os seus funcionários, que apavoram-se com a possibilidade de serem demitidos e por vezes concordam em serem colocados em situações de humilhação e muitas vezes deixando de lado a própria vida pessoal, família, sonhos e felicidade, em detrimento da recompensa, pois assim foram programados. Dessa forma também algumas empresas utilizam as mídias sociais, televisão e todas as formas de comunicação. Percebam a fundo os meios de comunicação, e notem a forma como são construídos alguns, onde fica claro o controle, o condicionamento o qual estão propondo, para que fisguem os peixes pela fome, pelo ego. Assim é que muitos de vocês, filhos, permanecem inseridos nessa matriz de controle, e demoram a se libertar. Mas o que precisam compreender, em primeiro lugar, é justamente como o sistema funciona, e então ao invés de olhar para o sistema e lutar, se revoltarem para que ocorra mudança, apenas olhem para dentro de si mesmos. Observem o porquê ainda permitem que esse condicionamento permaneça ativo em vocês. Porque ainda permitem que o ego fale mais alto do que o chamado do seu eu superior, permitindo que esse ego seja alimentado por todas as formas de condicionamento mental, e dando abertura à manifestação do eu inferior, que acaba por tornar tudo em suas vidas ainda mais difícil. Toda essa remexida que está ocorrendo no sistema onde vivem, as altas taxas de desemprego, o descontentamento das pessoas com as próprias vidas, tudo que veem como caos, é na verdade o começo da libertação de vocês.
quando vocês já não aceitam mais serem condicionados a nada, quando despertavam e deixam de serem controlados, para então abrirem-se à conexão com o Eu Sou, que irá mostrar a nova estrada trilhar. Ocorre que, esse momento de desconexão com antigas formas de condicionamento, é doloroso, e se manifesta como dificuldades em vossas vidas, como em períodos de desemprego, de depressão, onde se sentem perdidos e sem saberem onde ir, onde recomeçar, ou o que fazer. Essa fase é a mais difícil, mas é um divisor de águas. Pois para que destruam de forma definitiva os padrões repetidos, os condicionamentos antigos, há a necessidade do morrer e renascer. Vocês morrem para nascer novamente, pois o condicionamento arraigado na mente, quando retirado, causa um sentimento de quase morte, pode se manifestar como total desespero e descontrole, um grande apavoramento em relação à própria vida. Nesse período, deve-se buscar ao máximo a conexão com o Eu Sou, os alinhamentos energéticos, o silenciar da mente. Dessa forma poderão receber as coordenadas para a construção das suas novas vidas, desse novo mundo que estamos a construir. Essa é a hora da colheita, mas não da colheita daqueles que foram condicionados e estão a serem controlados pelo ego, mas sim da colheita do mar de luz, de cada ponto de luz que vocês estão a se tornar. Pois a cada condicionamento destruído, mais vocês brilham, mesmo que em meio ao sofrimento. Mas saibam que essa é uma etapa transitória, e que é necessária para que venha a total libertação. Para que não se percam nas próprias ilusões, nas próprias depressões, sigam a conexão com o Eu Sou, sigam o coração. Vocês verão um mundo novo se abrir, farão parte de uma grande rede planetária formada de focos de luz, a brilhar manifestando a pureza, limpos da ilusão, limpos daquela camada que encobria suas próprias verdades. Sigam com fé e confiança a conexão com o Eu Sou, pacificamente, buscando apenas não mais dar ouvidos às provocações do ego diante das situações de condicionamento da mente. Façam a parte que cabe a cada um de vocês, para que então contribuam de forma perfeita a manifestar a nova era. Ramates. Canal Michele Martini, 21 de abril de 2017.